Boa noite, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora aí que vocês assistirem essa aula. Quero reforçar aqui tudo que vem sendo dito pelas autoridades de saúde, né? Esse é o momento da gente realmente escutar essas pessoas e não os políticos, porque eles estão brigando e não é momento de briga. E aliás, eu sempre falo para vocês que a psicologia ela necessariamente é social, ou seja, ela sempre vai buscar contribuir para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso autoconhecimento, né? E nesse sentido, não é interessante que também a gente se confronte com os outros por conta de ideologias ou de formas de pensar, não é? Então, o que todo mundo já está dizendo, vou reforçar, lave as mãos, passe álcool gel e, gente, quem puder realmente fique em casa. Eu estou já há 17 dias praticamente em casa, saí algumas vezes para pegar um boleto, pagar uma conta, comprar comida, mas foi só, na verdade, só uma saída, né? A minha decisão, junto com minha família e junto com a Recriar, né, a minha esposa, a nossa empresa, foi de parar antes mesmo das autoridades de saúde fizessem, antes que elas fizessem essa proposta, né, para a população, antes de decreto, antes de qualquer coisa, a gente já tinha decidido e, na verdade, já havia parado. Foi uma decisão muito sábia da parte da faculdade que, antes mesmo dessas autoridades, se pronunciou no sentido de parar as aulas, né? Vocês devem lembrar disso, que a faculdade parou bem antes de qualquer decreto, não é? Então eu espero que todo mundo esteja bem. É um momento que a gente vai estar aprendendo muito. Eu lembro que em uma de nossas aulas aí anterior, eu comentei com vocês que a gente estava ali naquele momento, mas ninguém garantia que depois a gente não estaria usando uma outra ferramenta, uma outra forma de trabalho, uma outra maneira de transmissão do conhecimento. E é isso que a gente está fazendo agora. Eu mandei uma atividade para vocês, né, através do portal, vou colocar esse vídeo também no portal, ainda hoje. Tem acontecido um certo congestionamento no próprio portal da faculdade, em função, claro, da quantidade de pessoas utilizando, mas a parte de tecnologia da informação está correndo para consertar isso daí. Beleza? Na semana passada eu mandei um material para vocês, e esse material era referente à primeira parte do capítulo 1, que a gente vai finalizar hoje, certo? Então, ainda em sala, não é? A gente falou sobre a ciência e o senso comum, não é? Lembro que eu comentei com vocês que o objetivo principal daquele módulo, aquele período inicial da aula, era justamente a gente ter uma visão da diferença entre a psicologia do senso comum, ou seja, apropriações de termos e conhecimentos da psicologia, né? Fazer a diferenciação entre isso e a ciência. E o momento que nós paramos, né, esse primeiro momento, esse primeiro módulo, foi quando eu disse para vocês o conceito de ciência. E só para a gente recapitular aqui, a ciência é um conjunto de conhecimentos com um objeto específico, uma linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, processo cumulativo de conhecimento e objetividade. Tudo isso aí a gente já trabalhou, a gente fez exercícios, então acho que ninguém está com dúvida em relação a isso. De todo jeito, se tiver dúvida, manda lá pelo portal que eu respondo para vocês. Beleza? E aí hoje a gente entra, né, nesse segundo módulo, esse segundo momento desse capítulo 1, né, que aliás eu mandei até para vocês em separado. O material é o mesmo daquele PDF que tem o livro todo, não é? Mas eu destaquei lá o capítulo 1 só para ficar mais fácil aí de vocês pesquisarem e estudarem, não é? E aí nesse momento a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma separação, né, entre as ciências naturais e as ciências humanas e sociais, não é? Que é naturalmente nesse segundo bloco,
onde está inserida a psicologia, não é? E por que isso? Para que isso? Para que a gente entenda qual o objeto de estudo da psicologia. O que é que ela se propõe a pesquisar, a trabalhar, de que forma ela pode contribuir para a sociedade, certo? Então, nas ciências naturais, como por exemplo a astronomia, você vai ter o sujeito estudando os astros dentro de um observatório, usando livros, usando um computador, um celular, enfim. Ele vai estar separado do objeto que ele está estudando, que no caso são os astros. Na biologia a gente tem o mesmo fenômeno, ou seja, o biólogo ele vai estudar os seres vivos no seu habitat natural ou em laboratório, não é? E vai usar também livros, né, artigos científicos, revistas científicas. E novamente aqui está o pesquisador, o biólogo, né, e ali está o seu objeto de estudo, ou seja, os seres humanos, não importa, os seres vivos, não é? Os animais principalmente. Então, nesse caso, nas ciências sociais, nas ciências naturais, é possível tratar o objeto com uma certa distância, ou seja, existe um isolamento do objeto. No caso das ciências humanas e as ciências sociais, como a psicologia, a antropologia, economia e sociologia e também a pedagogia, o objeto de estudo é o próprio homem. Então, na psicologia, a gente vai estudar o homem no seu contexto de relacionamentos, o homem na sua relação consigo mesmo. Já a antropologia vai focar na questão do homem inserido na cultura, né? A sociologia vai estudar os grupos sociais, não é? E nesse caso, não é possível isolar o objeto, por quê? Porque o objeto é o próprio homem, tá? E a gente passa para o próximo tópico, que diz respeito à diversidade de objetos da psicologia. Eu vou dar uma lida aqui para vocês, uma citação que tem no texto, tem no slide também, que é o seguinte: a diversidade de objetos da psicologia é explicada pelo fato de que este campo do conhecimento foi constituído como área do conhecimento científico só muito recentemente, no final do século XIX. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a psicologia é uma ciência jovem, bastante jovem. É uma ciência que tem em torno de 120 anos, e se você for pensar isso em relação às ciências milenares, como a filosofia, não é? A própria medicina, também o direito, você vai ver que realmente a psicologia é uma ciência jovem, não é? E os autores do texto, não é? Desse texto que a gente está trabalhando, eles vão entender o ser humano enquanto um ser datado e determinado pelas condições históricas e sociais que o cercam, trazendo esse conceito, essa definição para os dias atuais. Ou seja, quando eu comecei a ensinar, há 7, 8 anos atrás, na Raimundo Marinho, existia a questão, apareceu aqui uma telinha, mas eu fechei. Existia uma questão ligada ao uso das tecnologias, existiam redes sociais, mas não existia nessa intensidade que existe hoje. Então, as redes sociais, aliás, é algo que eu sempre falo também em sala, né? As redes sociais, elas influenciam diretamente essas condições históricas e sociais que nos cercam. E o mesmo a gente pode dizer do momento atual de isolamento. Então, existe uma série de situações relativas ao comportamento, relativas a psicopatologias, relativas à dificuldade que no geral a gente tem. Vocês sabem que eu gosto de praticar esporte, e no momento, para praticar esporte, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar dentro da minha própria casa. Eu tenho que levantar um pneu, levantar uma coisa, e é claro que eu não tenho o mesmo estímulo, não é? E a mesma disciplina que eu tenho quando estou pedalando ou correndo na rua, né? Então, tudo isso, todas essas condições históricas e sociais, elas vão nos influenciar bastante mesmo, né?
E aí mais adiante os autores vão dizer que nos tempos atuais a psicologia se caracteriza por uma diversidade de objetos de estudo. Então não é uma forma só de estudo. Aliás, eu dei esse exemplo já em sala. Quando você pensa, vamos dizer, a visão de um psicólogo educacional sobre o ser humano é uma, a de um psicanalista é outra. Todas essas visões dizem respeito ao mesmo ser humano, porém são seres em contextos diferentes. Não é? E aí mais adiante, os autores vão justamente falar sobre a subjetividade. E eles vão dizer que a psicologia colabora com o estudo da subjetividade. E vai dizer também que a matéria-prima da psicologia é o homem em todas as suas expressões. E quais são essas expressões? As visíveis, né, que são os nossos comportamentos, principalmente, e as invisíveis, que são os nossos sentimentos. Né? As singulares, né, que é o modo como cada um vive tudo isso, e as genéricas, né, que são coisas que, como a própria palavra diz, vai de alguma maneira influenciar e afetar todo mundo. Novamente essa questão de isolamento. Genericamente todos nós estamos vivendo com isso. Ou quem está em casa, ou quem está saindo e voltando com medo de passar a doença para a sua família. As pessoas que estão fazendo que não está acontecendo nada e estão acreditando nesses números que não são verdadeiros em relação aos casos. Os casos são muito mais do que esse, que não tem como testar tudo. Não é? Então, o homem, corpo, pensamento, afeto e ação pode ser sintetizado nesse termo subjetividade. Né? Então, o que é a subjetividade? Ainda a partir do texto, a subjetividade é a maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar e fazer de cada um. É o que constitui o nosso modo de ser. Então, vocês vão ver lá no texto alguns exemplos, como se fossem assim descrições de alunos de uma faculdade de psicologia. Então, tem um que é filho de japoneses e militante de um grupo ecológico, tal, etc., e torce pelo Palmeiras. Já o outro é filho de descendentes de italianos, é corintiano fanático, gosta muito de usar a internet, tal, etc. Então, a subjetividade, ela também pode ser sintetizada em uma palavra muito interessante chamada singularidade. Ou seja, é aquilo que é realmente singular, aquilo que é só do seu jeito. Professor, mais um exemplo de coronavírus, mais um exemplo de coronavírus. A pessoa que está negando o problema, o modo singular dela entender o problema é negando, é fazendo de conta que ele não existe, é ficando na rua, é saindo à toa para conversar, para ficar na porta e tal. Não é? Por outro lado, o modo singular e subjetivo que outras pessoas que sejam mais prudentes, que levem em conta realmente os critérios científicos, como eu disse no início, esses é que realmente importam, são pessoas que terão um comportamento diferente. Então, para algumas pessoas, o isolamento não vai ser tão grave, porque elas já estão acostumadas a ficarem mais em casa. Mas para outras vai ser terrível, porque elas não suportam ficar em casa, não suportam a rotina, não é? Tem dificuldade realmente com isso. Então, singularidade e subjetividade são realmente palavras, né, que se relacionam muito intimamente. E aí a gente termina esse capítulo com uma frase que tem no próprio texto de Guimarães Rosa, né, o grande escritor Guimarães Rosa, em O Grande Sertão Veredas, que ele vai dizer o seguinte: o importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Então, subjetividade tem a ver com movimento e transformação. A gente está sempre em movimento, a gente está sempre evoluindo ou buscando evoluir, não é? E tudo isso tem a ver com essa dinâmica chamada subjetividade. Na próxima semana, a gente vai ver uma maneira de fazer uma aula ao vivo, certo? Ou mesmo que não seja ao vivo, mas uma aula completa, uma aula mais longa, para que a gente possa trabalhar todo o conteúdo do capítulo 2. Beleza, galera? Um abraço grande aí para vocês, espero que tenham gostado.
certo? E estudem muito e sigam aí as orientações e, claro, não deixem de ter fé em Deus, porque Deus é Deus. Deus não tem um conceito que defina Ele, né? Deus, Ele está realmente acima de tudo isso que a gente fala, de conhecimento e tudo mais, e Ele realmente tem poder para nos ajudar. Ele já está ajudando a humanidade, inclusive através dos cientistas, para que a gente saia dessa. Beleza? Um abraço aí, galera. Valeu. Tchau.